Independência do Brasil. A história por trás. Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou contar a história por trás da independência do Brasil. Um dos momentos mais marcantes da nossa história. Aproveitem e sigam minhas redes sociais que estão aqui na descrição. Se inscrevam no canal, deixem o like e ativem o sininho para não perder os próximos vídeos. Agora vamos lá. A história da independência do Brasil começa muito antes do dia 7 de setembro de 1822. Para entender o que aconteceu, precisamos voltar ao início do século XIX. Naquela época, o Brasil ainda era uma colônia de Portugal. Tudo o que era produzido aqui, como o açúcar, o ouro e o café, precisava ser enviado para o reino português. O país não podia negociar com outras nações, e toda a economia brasileira dependia das ordens vindas da Europa. Mas em 1808 tudo começou a mudar. Na Europa, o imperador francês, Napoleão Bonaparte, estava conquistando vários países e impôs o chamado bloqueio continental, que proibia as nações europeias de comercializarem com a Inglaterra. Portugal, aliado dos ingleses, desobedeceu à ordem e, por isso, acabou sendo invadido pelos franceses. Para fugir da invasão, o rei Dom João VI decidiu transferir toda a corte portuguesa para o Brasil. Cerca de 15 mil pessoas atravessaram o oceano e chegaram ao Rio de Janeiro, que passou a ser a nova capital do Império Português. Foi a primeira vez na história que uma colônia se tornou sede de um reino europeu. Com a vinda da família real, o Brasil passou por grandes mudanças. Dom João abriu os portos às nações amigas, principalmente à Inglaterra, o que permitiu o início do comércio direto com outros países. Além disso, criou o Banco do Brasil, o Jardim Botânico, bibliotecas, escolas e o Museu Nacional. Essas medidas modernizaram a colônia e fizeram com que o Brasil começasse a ter mais autonomia econômica e política. Em 1815, Dom João elevou o Brasil à categoria de Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Na prática, o Brasil deixava de ser apenas uma colônia e passava a ser parte integrante do Império Português. No entanto, quando as guerras na Europa terminaram, o povo português queria a volta do rei. Eles acreditavam que a corte no Rio de Janeiro vivia cercada de luxo enquanto Portugal enfrentava dificuldades. Assim, em 1821, Dom João VI voltou para Lisboa, mas deixou no Brasil seu filho, Dom Pedro, como príncipe regente. A partir desse momento, começaram os conflitos entre as autoridades portuguesas e os grupos brasileiros que não queriam perder a autonomia conquistada. Portugal exigia que Dom Pedro retornasse imediatamente e que o Brasil voltasse a ser tratado como uma colônia. Em resposta, líderes brasileiros, especialmente das províncias de São Paulo e Rio de Janeiro, enviaram um abaixo-assinado pedindo para Dom Pedro permanecer no país. No dia 9 de janeiro de 1822, ele anunciou publicamente: "Se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, Estou pronto." diga ao povo que fico." Esse momento ficou conhecido como o Dia do Fico e marcou o início da ruptura entre Brasil e Portugal. Depois disso, Dom Pedro começou a tomar decisões por conta própria. Criou ministérios, nomeou conselheiros e passou a agir como um governante independente. Em junho de 1822, foi convocada uma Assembleia Constituinte, que tinha o objetivo de elaborar leis específicas para o Brasil. Portugal, irritado com a situação, enviou novas ordens exigindo que Dom Pedro dissolvesse a Assembleia e retornasse a Lisboa. No dia 7 de setembro de 1822, quando Dom Pedro estava em viagem de Santos para São Paulo, às margens do riacho Ipiranga, recebeu cartas da princesa Leopoldina e do ministro José Bonifácio relatando a pressão de Portugal e a necessidade de uma decisão imediata. Foi então que ele declarou a independência, pronunciando a frase que ficou marcada na história: "Independência ou morte." A partir dali, o Brasil deixava oficialmente de ser subordinado a Portugal. Mas é importante entender que a independência não foi um ato simples ou imediato. Em várias regiões, as tropas portuguesas resistiram, e batalhas ocorreram até o ano seguinte. Um dos conflitos mais importantes aconteceu na Bahia, onde a independência só foi conquistada em 2 de julho de 1823. A luta foi intensa e contou com a participação decisiva da população local. Entre os principais nomes estão Maria Quitéria, que se disfarçou de homem para lutar no exército brasileiro; Maria Felipa, mulher negra que liderou um grupo de outras mulheres e incendiou navios portugueses na ilha de Itaparica; e Joana Angélica, freira que foi morta ao tentar impedir a entrada de soldados no convento em Salvador. Essas mulheres se tornaram símbolos da resistência e heroínas da independência. Depois das batalhas, Portugal só reconheceu oficialmente a independência do Brasil em 1825, após um acordo mediado pela Inglaterra. Nesse tratado,
o Brasil concordou em pagar uma indenização a Portugal em troca do reconhecimento. No mesmo período, Dom Pedro foi coroado como o primeiro imperador do Brasil, com o título de Dom Pedro I. É importante destacar que, mesmo com a independência, o país ainda manteve muitas características do período colonial. A escravidão continuou existindo, e boa parte da população não teve acesso à liberdade política nem à igualdade social. A independência foi, acima de tudo, um processo político liderado por grupos da elite que buscavam autonomia econômica e poder de decisão sobre o próprio território. Ainda assim, o 7 de setembro representa o marco da formação do Estado brasileiro. Ele simboliza o início de uma nova etapa na nossa história. O nascimento de uma nação independente que começou a construir sua identidade e seu próprio caminho. E é isso, gente. Essa foi a história por trás da independência do Brasil. Um processo cheio de mudanças, disputas e personagens importantes que ajudaram a formar o país como conhecemos hoje. Espero que vocês tenham gostado e entendido melhor como tudo aconteceu. Se gostaram do vídeo, deixem o like, se inscrevam no canal, ativem o sininho e me sigam nas redes sociais que estão aqui na descrição. Até o próximo vídeo!